A tabacaria reabre para servir um cliente da casa, Jorge Palinhos, dramaturgo e professor a viver no Porto, que colaborou com o Teatrão na grande emissão do Mundo Português, entre outros trabalhos. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Que através da imaginação e do exercício de comunicação aos reais não se instalar no adquirir uma copia. Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Tabacaria, o podcast do Teatrão. Hoje estamos no Teatro de Belo Monte, que nos foi gentilmente cedido para fazer esta gravação. É no Porto, claro, é na Rua de Belo Monte. E é do espaço do Teatro de Marionetas do Porto. E estamos com um dramaturgo que é o Jorge Palinhos e que é espectador, assíduo do Teatrão e colaborador. E que é um dramaturgo do Porto. Mas tu não nasceste no Porto. Não. Acho que eu saiba. Queres-me contar só um bocadinho dessa primeira parte biográfica e como é que chegaste ao Porto? Sim, então eu nasci em Leiria, embora a minha família não seja de Leiria, mas isso é uma coisa típica de Leiria, que é uma cidade principalmente de migrantes, que é uma cidade um bocadinho particular. Aliás, ainda hoje é a cidade com mais baixa taxa de desemprego de Portugal, porque é uma cidade de trabalho, de indústrias, de fábricas. Senão não é o Porto, que é a cidade do trabalho e o Norte, não é previsto. Se calhar já foi mais. Sim, hoje, se calhar, o Porto é mais cidade do turismo, mas Leiria não é cidade de turismo, continua a ser uma cidade de trabalho, uma cidade de fábricas de moldes, de plásticos, de forragens para animais, porque tem ali uma situação interessante de estar entalada entre o Atlântico, entre a costa, e a Serra da Eira e Candeeiros. Portanto, tem ali uma série de valências que fazem com que seja uma cidade altamente produtiva, mas também uma cidade que tem, cuja população natural é muito pequena, muito residual, e por isso não tem propriamente uma cultura própria, enquanto no Porto há uma cultura, há uma pertença à cidade. Isso não existe em Leiria. Inclusivamente lembro-me, quando era novo, ir a um estádio de futebol, que já não existe, que era o estádio da União de Leiria, ver um jogo entre a União de Leiria e o Sporting. Uau! E lembro-me que no estádio, e 4/5 dos espectadores estavam a apoiar o Sporting e 1/5 estavam a apoiar a União de Leiria. Porque o apoio ao clube local é muito pequeno, e o clube também se ressente por causa disso, mas também porque não existe justamente essa afinidade ao clube local. A maior parte das pessoas tem lealdades a outras. Então o teu vínculo a Leiria também não é tão forte assim, não é como se tu dissesses que é a tua terra natal. Eu digo que é a minha terra natal, mas não é um vínculo muito forte, não. E ao Porto? Sinto um vínculo mais forte, até porque nesta altura já vivi mais tempo da minha vida no Porto do que em Leiria. E depois também, a nível cultural, é uma cidade que é interessante do ponto de vista da música, principalmente é muito forte em música, se calhar para abafar o ruído das máquinas a trabalhar, mas não é assim tão forte quanto isso noutro tipo de artes, como especialmente nas artes performativas, em que só agora é que o Teatro Municipal passou a ter um programador. Até hoje nunca tinha tido, o que mostra também o desinteresse que as câmaras têm nas artes performativas em geral, ao ponto que mesmo hoje em dia só tem 2 ou 3 companhias mais ou menos estáveis, o que é estranho porque em termos de população, por exemplo, tem quase tanta população hoje como Coimbra. Mas então tu, quando começaste a interessar pelo teatro, foi em Leiria ainda? Não, já foi mais tarde, já foi no Porto, é que eu comecei a ir com mais regularidade ao teatro. Porque vieste para cá estudar? Exatamente, sim. Portanto, E o que é que ias ver? Tens noção, assim, a que salas ias? Como é que foi inicialmente essa tua comecei formação? por ir ao São João e depois, por via de amigos, comecei a contactar com pessoas de teatro, então comecei a ir a coisas um bocado mais diversas. Tenho uma ideia marcante, é uma das memórias mais antigas que tenho, que foi de ver o Arte Imagem, Sim, mas encenado pelo Ricardo Alves, certo. num teatro ali embaixo, em Miragaia. Não era? Talvez fosse ali o teatro, a Associação Cultural Calém. Sim. Não tenho a certeza. Eu acho que não, que era uma coisa mais antiga e degradada e que hoje já não existe. De todo?
Desapareceu mesmo. Acho que desapareceu completamente. Sim, não era esse espaço, acho que era outro. Que era, ainda me lembro do nome da peça, que era Quem Matou a Condessa. Que era assim uma coisa muito engraçada. Assim um policial no ar, só com 3 atores, 2 homens e uma mulher, e com cartoons também envolvidos. Uau! Mas então, espera aí, para tu passares do São João para ires para Miragalha, num lugar que hoje já não existe, Sim. já tinhas quem te puxasse para ir Sim, ver essas exatamente. coisas. É o que eu disse, comecei a conhecer pessoas ligadas ao teatro que me levavam para sítios que... Isso foi mais ou menos em que ano, lembras-te? Volta de 2000. Então, a partir daí começaste Foi antes do Porto Capital da Cultura. Ok. E... Também me recordo de ver um espetáculo com texto teu, Qual? que foi não me recordo dos títulos, que eu sou terrível com títulos, mas foi em que tu e o Pedro Eiras reescreveram o Gil Vicente. Sim, era o Auto da Revisitação. Auto da Revisitação, ok, não me recordava do Fonseca título. que ensinou. Isso foi em 2002, porque foi nos 500 anos do monólogo do Vaqueiro. Ok, então já foi há quase 20 anos, não é? Eu diria que foi há quase 20 Curioso, eu anos. tinha ideia que estava relacionado ainda com o Porto 2001, então já foi a seguir. Foi logo a seguir. Em certa medida foi uma espécie de continuação das iniciativas do Porto 2001, ainda tinha esse impulso programático. Pá. Que engraçado, isso foi no Salão Nobre. de Foi, São exatamente, João. sim. Que eu lembro-me que entrava a Margarida Entrava a e Margarida, entrava mais um ou dois o atores. Fernando Landeira, Ok, não me recordo dos outros. nem eu. Eu acho que era a Sofia e o Ricardo, mas posso estar enganado. Não, era o Fonseca, o próprio Fonseca fazia. A Margarida e o Landeira, acho que era isso, não me lembro se agora... Também me recordo de ver um espetáculo encenado pelo Sérgio Praia. Já não me lembro em que ano, mas acho que já foi uns anos depois. Mas isso tudo como é que contribuiu para a tua ideia de que querias escrever, ou, indo mais longe, a tua ideia do teatro que querias ver, escrito por ti? Como é que isso te foi espicaçando, digamos assim, a criatividade? E a pergunta agora é como é que foste passando de espectador para criador? Quer dizer, eu acho que começou um bocadinho antes disso, começou com o meu curso, quando tive uma cadeira. Qual era o teu curso? Línguas e Literaturas Modernas. E tu vieste em que ano para cá? Foi em 95, deveria ter começado o ano letivo, embora depois houve uns problemas, porque foi na altura em que a faculdade estava a mudar de instalações, então na verdade só começou em 96. Ok. Foram as férias de verão mais longas da minha vida. Inveja. Pois, hoje já não tenho nada disso. Fui exatamente em 96 e depois tive uma cadeira dada pela Ana Luísa Amaral, que durante o ano inteiro só estudávamos a Shakespeare. Era suposto serem, salvo erro, 6 peças de Shakespeare, acho que só chegámos à 5ª. Mas dos 2 semestres... Os 2 semestres era tudo só Shakespeare, que foi assim uma coisa muito marcante, até porque era em inglês, então tive acesso direto À fonte, à linguagem, e acho que é um autor assim muito marcante, porque não só as histórias estão muito bem construídas e te prendem, como a linguagem é magnífica, e então é assim é um deslumbramento, é como entrar numa catedral, estudar os textos dele no original. Então acho que aí começou um bocadinho o meu interesse pelo teatro, pelo enigma, pelo abismo que se dá no teatro, pelo facto de haver várias personagens e não haver ali uma voz una como há na prosa, não é? Que é o narrador que nos situa, e enquanto que no teatro estamos sempre em desequilíbrio entre os vários pontos de vista. E esses 2 semestres foram acompanhados por idas ao teatro? Ou foi um mergulho mais na relação com o texto escrito? Foi mais na relação com o texto. Houve também filmes. Lembro-me que vi na altura o Em Busca de Ricardo III. Com o Al Pacino? Com o Al Pacino, exatamente. Foi muito curioso ver aquilo, novo, não tinha ainda 20 anos, 19 anos, 19, 20 anos. Sim. E depois, mais tarde, uns anos depois, voltei a ver, e é curioso porque o cinema tem essa vantagem em relação ao teatro, em que o teatro tem a vantagem de ser um espetáculo vivo, não é? Que está em constante mudança, mas no caso do cinema, como está fixo, nós apercebemos que nós próprios é que mudamos, que não é o objeto que muda, não é? Porque quando mais tarde voltei a ver, já não me foquei tanto na questão do texto, do que é que era o Ricardo III, mas fiquei mais interessado no complexo de inferioridade dos atores norte-americanos em relação ao Shakespeare. Porque foi isso que eu senti mais,
aquele Al Pacino a sentir-se, a tentar mostrar a si próprio que ele era capaz de fazer Shakespeare. Então o aspecto performativo do próprio filme ficou ressaltado no segundo visionamento. Sim, exatamente, sim. Lá está, é o nosso olhar que perde a ingenuidade e vai se tornando mais profundo ou mais contextualizado. Então, mas depois de teres olhado para o abismo, nas tuas palavras, shakespeariano, houve um segundo ato dessa formação inicial? Houve esse ato de começar a ver teatro com bastante regularidade, não digo todas as semanas, mas sei lá, de 15 em 15 dias. Havia muita coisa, coisas que gostei, que não gostei, que me lembro, que não me lembro, faz parte, não é? E acho que isso foi aumentando a minha bagagem. E depois, a dada altura, eu na altura já escrevia coisas, comecei a tentar escrever peças de teatro. E qual foi a primeira tentativa? Tinha título? Sabes o que era? Olha, encontrei no outro dia. Uau! Era sobre a guerra, mas era uma coisa muito ingênua e muito esquemática. É melhor não falar sobre isso. A guerra em geral ou alguma em particular? Em geral, sim. Era uma coisa muito esquemática mesmo, muito ingênua. Muito aquela coisa que é Acho que há um processo de aprendizagem de dramaturgia, não é? Em que toda a gente começa por fazer coisas didáticas e dialéticas, quase um bocado como Platão, não é? Em tens duas posições e cada um vai apresentando o seu ponto de vista de forma mais ou menos superficial. Depois passas para o Beckett, em que está toda a gente à espera de alguma coisa que justifica a sua existência, e depois depois disso é que começa a haver alguma coisa mais interessante. Concordo plenamente. E demora bastante, não? Quanto tempo achas que diria até esse processo? No teu caso? No meu caso? Eu acho que demora mais de 10 anos. Tranquilamente, eu também acho. Pode demorar bastante mais, até, eu diria. Sim, pode. Porque, quer dizer, até porque não só nós mudamos a nossa abordagem, como depois o próprio panorama teatral à nossa volta muda. Isso é uma coisa que nós estamos constantemente a confrontar-nos. Eu lembro-me, por exemplo, há 10 anos, houve um encontro de novas dramaturgias em Lisboa, organizado pelo Micael de Oliveira. E é curioso olhar para esse encontro que na altura defendia uma coisa que parecia bastante radical e que hoje em dia já me parece bastante ultrapassada. Que era o quê? Consegues designar? Era a defesa de uma escrita para cena em que havia um coletivo ou um encenador a dirigir uma montagem cênica e depois o dramaturgo estava simplesmente lá, quase como um técnico de luz ou de som, a contribuir material para a cena. Era, no fundo, o argumento desse encontro. Mas hoje em dia acho que isso já não acontece. Até porque muitos dos campeões dessa abordagem, digamos, mudaram de posição, não é? Sim, mudaram de posição. De posição na hierarquia da produção. Aliás, o que acontece hoje em dia é um bocado o teu caso, em que os próprios dramaturgos não quiseram ser técnicos e passaram eles próprios a ser encenadores e criadores. Basicamente é isso, não é? Portanto, o que aconteceu foi um reforço do texto em relação à cena. Sim. E olhando para o panorama, vemos como há muita gente que escreve e dirige, não é? Sim, hoje em dia cada vez mais. Cada vez mais. Aliás, aquela ideia também era muito preponderante até aos anos 2000, do encenador que atualizava a leitura dos textos clássicos, não é? Portanto, mantinha o texto como estava, mas depois, em termos cênicos, atualizava essa leitura, como faziam o Peter Stein, o Ostermeyer, o Ricardo Paes. Hoje em dia também me parece um tanto ultrapassada. Os próprios encenadores, o Ostermeyer agora faz maioritariamente textos contemporâneos, não é? E, aliás, até vai buscar muitas vezes textos não teatrais e encontra uma dramatização para eles. Como é que tu te figuras nesse panorama, desde a tua estreia? Sim. Enquanto autor, até aos tempos mais recentes, que mudanças houve? Olha, eu quando comecei ainda havia um bocadinho a escrita, naquilo que se chamava a escrita de gabinete, não é? Um dramaturgo que escreve,
coloca os textos cá fora e depois alguém os pega e os leva à cena. Isso aconteceu-me algumas vezes. Foi uma experiência interessante, mas eu acho que hoje em dia isso raramente me acontece. O que acontece mais, e sendo que eu ainda... Quer dizer, houve uma altura em que ainda dei esse passo de encenar os meus textos, mas eu não me sinto com alma de encenador. Quer dizer, não sei. Acho que a encenação ou a direção, eu não sei se... Bem, isso agora é outra discussão, não é? Entre dirigir um espetáculo e ser encenador. Não me sinto propriamente assim tão próximo da ideia de estar a dirigir aquilo que acontece em palco. Porque também acaba por ser um sofrimento. Tu agora é que tens mais essa experiência, não é? Mas descreves uma coisa e depois de repente quando te colocas em palco confrontas-te com a forma como ela resulta e tens de ser tu próprio depois a ter de transformar o texto para lidar com a cena, não é? Sim, uma das grandes dificuldades é que a tentação de alterar o texto aparece como uma das soluções possíveis e o foco deixa de ser a cena e volta outra vez para o texto. Isso pode ser muito frustrante para o resto da equipa. Sim, porque quando havia a divisão entre encenador e dramaturgo, normalmente o encenador tentava resolver as coisas pela cena e não pelo texto. Pelo que o texto acaba por ser assim, uma espécie de obstáculo a ser contornado. Na verdade é isso. E eu acho que hoje em dia, com a fusão dos dois papéis, se calhar a tentação é para mudar o texto. Aliás, eu acho que o Tiago Rodrigues é um bocado, o método dele é esse, ele escreve, experimenta com os atores e depois muda o texto para acrescentando coisas que os atores trazem, corrigindo coisas que não resultam, ou seja, acaba por ser uma fusão entre a escrita e a cena, que eu ainda não me senti preparado para dar esse salto até agora. Acho que isso tem a ver também com o facto de tu te veres, creio, sobretudo como autor teatral. Sim. Não é? No sentido que é uma pessoa que escreve. Sim, sinto-me ainda mais vinculado ao texto. Tinha durante muito tempo a filosofia de que o texto deveria ser um desafio para a cena, ainda obrigar os encenadores a encontrar soluções alternativas. Eu ainda acredito nisso, mas eu sei que não é aquilo que é feito hoje. O texto acaba por ter de se adaptar àquilo que resulta em termos cénicos. Mas então, vês o teu texto como mais prescritivo ou vês o teu texto apenas como sugestivo, digamos assim? Eu vejo como sugestivo, embora aquilo que tem acontecido ultimamente é que eu tenho trabalhado com diferentes companhias e criadores, e então o texto vai andando sempre. Eu escrevo o texto, ele é discutido, há coisas que depois posso mudar ou não, mas tentando sempre. A tua estreia foi quando? A minha estreia quando? Enquanto autor? Ora bem, quando é que foi a minha estreia? Eu creio que estará agora a fazer uns 20 anos. O primeiro texto que eu escrevi, que foi levado à cena, foi um texto chamado Antes da Meia-Noite, que foi levado à cena, salvo erro, em 2002, 2003. Quem dirigiu? 2003, foi a Sílvia Correia. O primeiro texto que eu escrevi, que foi publicado, foi o Lunário, que era uma adaptação do Lunário do Alberto, mas como texto original. Primeiro foi o Auto da Razão, que ganhou o prémio Inatel. Sim. Portanto, isto foi tudo mais ou menos numa fase ali entre 2002 e 2003, que eu tenho alguma dificuldade já em precisar as datas. E nos últimos 2-3 anos tens trabalhado com grupos e companhias muito diversas. Exatamente, sim. E que também se distinguem muito dessas primeiras experiências. Como é que podes descrever assim as últimas experiências naquilo que elas têm de diferente entre... Posso. Trabalhei com o Carlos Marques, que é ele é principalmente contador de histórias, mas também encena, e ele tem muito o formato de contador de histórias. Então, para ele, no fundo, eu escrevi um conto que depois foi adaptado em termos cênicos. Portanto, aí o trabalho foi quase mais um trabalho de prosa que depois foi dramatizado. No caso, outro trabalho que eu fiz foi com o Teatro Mosca, que foi o Anónimo, que era um trabalho feito com jovens, que tinha a ver com a vida nas redes sociais, que era no fundo tentar explorar o lado mais obscuro das redes sociais, em que aí optei por uma proposta mais cénica, sendo que depois também houve um trabalho de encenação por parte do Pedro Alves, o encenador, que é um encenador mais da fisicalidade do corpo, em que ele coloca muito corpo dos atores em cena,
em que ele leva o corpo dos atores até ao risco, que é uma coisa que eu acho interessante, que hoje em dia nem sequer se vê muito. E era um texto mais, apesar de ser um texto teatral, um texto mais fragmentado, porque também correspondia à experiência digital, não é? Que a experiência do virtual é uma experiência da fragmentação, em que a nossa atenção anda sempre a saltar de separador em separador, de ecrã em ecrã. Esses são os mais recentes, não? Porque a do Carlos foi há uns 2 ou 3 anos, não é? Sim, sabes que como toda a gente, agora a minha memória ficou um bocado desorientada com a pandemia. Fez também um trabalho recente com a Algures o ano passado, Cláudia Andrade e a Susana, que tinha a ver, pronto, era uma encomenda mais particular, que tinha a ver com a vida delas enquanto atrizes, de estarem nos 40 anos e confrontarem-se com aquele cansaço de ser atriz e aquela experiência de, sendo mulheres e atrizes, entram numa idade em que elas começam a ser vistas como menos interessantes, não é? Porque normalmente a profissão de ator e atriz em Portugal é uma profissão para jovens, ou para velhos. Sim. Normalmente é aquilo que se pretende, ou é um pessoal de 20, 30 anos no máximo, que ainda têm muita energia, ou então o pessoal a partir dos 60 anos, em que pode fazer aquelas personagens mais velhas. Ali entre os 40 e os 50 anos é assim uma terra de ninguém, que é difícil de sobreviver. E o espetáculo chamava-se o nosso último espetáculo, no fundo partia dessa reflexão delas, dessa angústia delas sobre como confrontar-se com as dificuldades de ser criadora, de ser atriz em Portugal. E no fundo eu criei ali um texto que abordasse isso de forma metafórica. Aí ao contrário, em vez da fragmentação, foi a repetição, em que era uma história que se ia repetindo e que se ia desgastando sobre o papel da mulher, em que se questionava o próprio papel da mulher com base no mito de Pigmalião. E estás a fazer um para o teatrão? Sim, ainda está numa fase primordial, era o exemplo que eu iria dar a seguir, do teatrão. Eu fiz a última emissão do Mundo Português, que foi também uma experiência diferente, que tinha a ver, para já, com o tema que tinha a ver com a rádio. Então optei não tanto por escrever texto original, houve algo que foi escrito, mas foi pouco, mas mais ser uma dramaturgia de colagem, de recolher textos e de montá-los para refletir a própria linguagem da época, que é uma linguagem que hoje nos soa estranha. Mas de que época? Estamos a falar de inícios, meados do século XX, durante o Estado Novo. Espetáculo sobre a rádio portuguesa, especialmente sobre a emissora nacional portuguesa, sobre o papel que tinha para a criação de uma imagem idealizada de Portugal do Estado Novo. Portanto, aquilo decorria mais ou menos entre os anos 30, 40 até os anos 60, quando o Estado Novo começava a entrar em crise interna. Começava com a Guerra Colonial, com o assalto a Santa Maria, do Henrique Calvão, aliás era esse o ponto final, no fundo, como se entre os anos 40, o tempo da Segunda Guerra Mundial, até aos anos 60, Portugal era o país das maravilhas, em que tudo era maravilhoso, e era isso que era refletido na rádio. E que, no fundo, o espetáculo procurava mostrar, por um lado, essa maravilha, esse lado maravilhoso, mas, por outro, ir sugerindo de forma subtil que aquilo era uma ficção, não é? E isso usaste guiões ou exemplos? Sim, fui buscar notícias, músicas da época, fui buscar excertos de peças de teatro radiofónico da época, que era uma coisa muito forte. Na altura, eram peças curtas de teatro radiofónico, algumas até bastante interessantes, mas pronto. Claro que não fui buscar as mais interessantes, fui buscar aquelas que retratavam da forma como eu queria o Estado Novo, para criar aquela imagem que acaba por ser uma imagem bastante sedutora. Porque depois o que eu achei muito interessante da recepção do espetáculo é que de facto era uma coisa sedutora para o público. Não só o público percebia o lado mais subversivo, mas aquele encantamento, aquela nostalgia de um passado, de um tempo em que as coisas pareciam ser fáceis e organizadas e felizes, era extremamente cativante, não só para as pessoas mais velhas, mas até às vezes para as pessoas mais jovens. Que no fundo é um bocado também nessa nostalgia, esse desejo de um passado mais simples, é o que também ainda hoje existe, quem tem muita força, não só do ponto de vista do marketing, como até da política, não é?
como aquele slogan do Trump, não é? O do Make America Great Again. Como se o passado tivesse sido muito melhor do que agora. Ou o outro, não é? De quem nós não podemos dizer o nome, dos portugueses de bem, que também remete um bocado para essa nostalgia de um mito passado que nunca existiu propriamente. Eu estava a perguntar... Estás a perguntar do próximo, não é? Sim, estava curioso. Pronto, tem a o ver com o que próximo é estás um a tema dizer agora, não é? mais complexo, que é sobre a guerra colonial, que é um tema mais difícil, que tem a ver com um interesse meu e da Isabel Craveiro, não é? Que é sobre a guerra colonial, porque é uma coisa que tem laços familiares, que foi algo que teve um impacto muito grande na sociedade portuguesa, mas que durante muito tempo foi posto de parte do ponto de vista cultural, ou seja, nunca foi muito explorado. Quer dizer, foi explorado, houve uma tentativa, principalmente dos antigos combatentes, de manterem essa memória. Houve alguns filmes que foram feitos, houve os romances todos de Lobantunes, que é sempre todos sobre isso, mas que nunca se infiltraram propriamente na consciência coletiva. Aliás, é curioso que hoje em dia parece-me que começa a haver um interesse mais generalizado pela guerra colonial, não só enquanto acontecimento, mas como algo que teve impacto também na vida das pessoas. Mesmo do ponto de vista teatral, já foi feito algo pelo Hotel Europa, mais recentemente pelo Rodrigo Francisco do Teatro Municipal de Almada. Sim. Portanto, começa a haver Uma das conferências do espetáculo da Joana Craveiro, do Teatro do Vestido, também era sobre a guerra colonial. E eu creio que no Festival de Teatro de Almada também houve outro espetáculo que abordava essa questão, mas não vi, não conheço. Então, mas isso está numa fase ainda... De pesquisa. De pesquisa. Sim. Ok. E estreará quando? Já era suposto ter estreado este ano, mas por causa da pandemia e tudo mais teve de ser adiado. Portanto, creio que neste momento está previsto para meados de 2022. Ok. Já não falta assim tanto tempo, não é? Não. Então... Já é a pressão que me estás a colocar em cima, não é? Não, pelo contrário. Estou mesmo curioso porque agora queria voltar para trás para perceber onde começou o teu envolvimento com o teatrão e como é que ele foi sendo feito, desenvolvido, não é? Portanto, agora gostava de voltar para trás e tentar perceber como é que tem sido a tua presença no teatrão e a presença do teatrão em ti, que vai culminar nesta colaboração, nesta espécie de díptico, porque por um lado tens essa montagem de materiais alheios, públicos, que tem a ver com a emissora nacional, mas agora, ao contrário, estás a tentar fazer uma safra de materiais mais pessoais, mais privados, sim, trazê-los a público e que de alguma maneira são o lado B dessa fantasia lusitana, para citar o título do filme do Canijo, que também é uma colagem. Sim. E o lado B do pesadelo, ou o lado B que é o pesadelo, portanto esse lado B da fantasia lusitana será a guerra. Sim, mas a guerra é assim uma coisa bastante complexa, não é? Sim. Porque tem uma dimensão individual, pessoal. Eu tenho andado a ler imensos testemunhos e é curioso como são tão diferentes entre si. É quase como se cada pessoa que esteve lá tivesse estado numa realidade diferente. Até há pessoas que têm imensas saudades para quem aquilo foi o melhor tempo da sua vida. Há pessoas em quem não se sabe muito bem, há relatos que não se sabe se aquilo é realmente autobiográfico, se é já um processo de autoficção, que eu acho que também acontece bastante. Aliás, às vezes é denunciado que há alguns testemunhos que dizem que conheço pessoas que dizem estas coisas, mas nada disto é verdade. Aliás, inclusive em relação ao próprio Lobantunes, já li trabalhos sobre a obra dele em que se diz que, enquanto ficção, literatura é muito boa, mas enquanto relato histórico da guerra colonial, aquilo é uma completa mistificação que não tem nada a ver com a realidade que acontecia. Embora o próprio Lobantunes é alguém que empola sempre bastante tudo aquilo que narra, não é? Mas a pergunta era de onde é que isto veio? Sim. E como é que o trabalho do teatrão se tem cruzado com o teu trabalho? Ok. Tem mais a ver então com o teatrão, não tanto ainda com a guerra colonial, ok. Bem, o meu envolvimento com o teatrão começou com algo que não tem nada a ver com o teatro, foi com o coro ortográfico.
em que originalmente o Teatrão me convidou para participar num debate sobre o acordo ortográfico. Desconhecia essa. Foi sim. Muito curioso. Tive um debate com uma professora brasileira. Quer dizer, não foi bem debate, porque no fundo depois ambos éramos a favor do acordo ortográfico, moderado pelo Labrinho Lúcio. Recordo-me perfeitamente desse debate, mas pronto, não vem agora ao caso. Mas na altura o convite também passou por assistir àquela que eu acho que foi a primeira espetáculo que eu vi teatrão, que foi o Cabaré da Santa, que era ali na Tabacaria. Sim. Encenado pelo Dagoberto Feliz, se não me engano. Exatamente. Que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente sequer. Já o vi em palco na Oresteia. Na Oresteia. Exatamente. Que era um papel incrível, sim. Mas não o conheço pessoalmente. Pronto, esse foi o primeiro espetáculo que vi. Depois fui vendo vários espetáculos do Teatrão. Não posso dizer que me lembro deles todos, mas recentemente vi o da Ilse Loza, que era um espetáculo para a infância, que me recordo bastante bem, que não tem a ver com o facto de ser recente, mas porque achei que era bastante... Foi o primeiro espetáculo otimista que eu vi depois do confinamento. Foi assim mesmo uma coisa feliz, que me fez sentir que eu não quero ver mais espetáculos sobre o confinamento, quero ver coisas alegres que me ponham, que me deem algum tipo de esperança, que foi algo muito bom e que esse espetáculo conseguia transmitir. Vi também o Ricardo III, ainda em processo de ensaios. Vi o Salazar, não consigo lembrar-me deles todos porque acho que já vi numerosos, não é? E depois também participei na escrita do Conta-me Como É. Mas então tu és, apesar para o mal e para o bem, és um espectador regular. Tens visto muita coisa. Tenho visto bastantes coisas do Teatrão, sim. Não tudo porque moro noutra cidade, não é? Sim. Como é que tu vês esse caminho? Tu, se tivesses que descrever, conseguirias descrevê-lo, relacionar umas peças com as outras, fazer uma descrição de síntese, ou achas muito um exercício fútil? Consigo, sim. Eu acompanho o trabalho do Teatrão aí há uns 10 anos, mais ou menos. Para trás não conheço. Que já tem muito mais tempo, não é? Já uns 20 anos ou mais. 25. Parece-me que é uma companhia que tem uma marca própria, que talvez tenha a ver com a formação de base, mas que tem uma preocupação que hoje em dia é rara, que é uma preocupação com o público e uma preocupação com a comunidade em que está inserido. E com a forma como isso é recebido, que eu acho que é algo que hoje em dia está a desaparecer. Inclusivamente agora, achei muito curioso mesmo, que foi nomeado um novo diretor para o Teatro Nacional, e aquilo que foi vincado para essa nomeação é que poderia continuar o trabalho de internacionalização do Teatro Nacional que tinha sido inaugurado com o diretor anterior. Que eu achei que era um projeto curioso para o Teatro Nacional. Bem, uma pessoa imagina o Teatro Nacional como sendo algo virado para dentro do país, não é? Para ser algo que reflete, que trabalha em termos do público nacional, e no entanto, nessas notícias que eu li, falava-se de um público internacional, que eu acho que é o desenvolvimento mais recente que temos em termos de teatro, porque o teatro já não é visto como sendo algo feito para uma comunidade ou para um público mais ou menos estável, mas é visto como sendo, quase como nas artes plásticas, algo cujo objetivo é ser o mais internacional possível, ter um alcance europeu. Por outro lado, projetar uma imagem, não é? Sim, e curiosamente eu sinto que o Teatrão não tem nada disso, ou seja, e eu creio que durante muito tempo nem sequer foi uma preocupação que tivesse. Acho que parece-me que é uma companhia que só recentemente começou a investir mais em termos de circulação nacional. Sim, e alguma internacional, não é, no Brasil, mas principalmente um vínculo com os espectadores locais, e que tem uma relação forte com esses espectadores locais, ou seja, que tem espectadores assíduos, que vão ver tudo e que têm opinião forte sobre aquilo que vem, que gostam ou não gostam. E eu acho que isso é um papel muito importante, esse papel de proximidade.
É também uma companhia que tem uma ligação ainda forte ao texto, mas essa ligação do texto está relacionada também com uma preocupação cênica de comunicação, em que não é apenas da apresentação do texto, mas da apresentação do texto não num teatro naturalista, mas agora aqui não consigo dar uma definição concreta, mas de um teatro popular, no sentido positivo, não que procura agradar, mas que procura comunicar com o público, tornando acessível esses textos, quer sejam textos mais clássicos ou mais contemporâneos, para fomentar principalmente o pensamento e a discussão e a criação também dessa própria comunidade. Porque eu acho que esse papel do teatro na relação com a comunidade, mais do que o teatro de comunidade, que hoje se fala, é principalmente um teatro de debate da própria comunidade. Porque nós vemos numa época em que os meios de comunicação social são cada vez mais massificados, certo? Em que nós mais facilmente sabemos aquilo que se passa nos Estados Unidos do que aquilo que se passa à nossa porta, e o teatro pode ter esse papel muito importante de fomentar esse debate de proximidade. Ainda recentemente eles fizeram um projeto que eu só vi online, que foi aquele do Arregaça, e eu vi-o em streaming e eu tive uma percepção estranha, não é? Porque eu não conheço aquele bairro de Coimbra, quer dizer, passei por lá, mas nem sequer me tinha percebido o que era aquele bairro, mas ao ver em streaming estava a ver os comentários das pessoas e é muito curioso a reação das pessoas dessa identificação por um lado é uma sensação de sentirem que aquilo que é a sua vida, a sua vivência, no fundo tem algum tipo de existência, não de representação, mas de existência, e esse também acho que é uma componente importante que o teatrão também tem feito. Portanto, bate certo com o teu próprio ideal de dramaturgia, ou aquilo que... Sim. Alguma rima entre o trabalho do teatrão e o teu a esse respeito? Sim, há. Porque eu acho que não sei, quer dizer, nós estamos em fluxo, não é? E agora cada vez mais vivemos em bolhas de interesses, de afinidades que não passam já pela proximidade geográfica. Nós podemos ter contactos que são... Ainda ontem havia a notícia de que a Espanha quer tornar a conversa entre vizinhos património imaterial da humanidade. Para mim é uma coisa estranhíssima, não é? Conversa entre vizinhos, mas ao mesmo tempo essa conversa entre vizinhos realmente está a desaparecer, não é? É raro ver pessoas à porta de alguém a falarem simplesmente e só usufruir dessa conversa e a partilhar tudo aquilo que lhes acontece. Nós hoje falamos muito, mas falamos com pessoas longe. Logo, as conversas são diferentes e as comunidades que se criam são bastante diferentes. Eu não sei bem onde é que isto vai parar, se essa ideia de comunidade vai diluir-se, se vai transformar-se. Há aquele filósofo francês, o Jean-Philippe Nancy, não é Philippe, é Jean-Luc Nancy, que propõe diferentes conceitos de comunidade. E vi aquele também americano, Richard Rorty, que também falava de uma comunidade não representacional, mas assente especialmente no sentimento. E se calhar estamos a evoluir para diferentes tipos de comunidade. Mas enquanto nós tivermos corpos, a proximidade física continua a ser importante e continua a ser algo fundamental para a convivência entre pessoas. Logo, haver este tipo de companhias de teatro de proximidade que trabalham com e para uma comunidade unida geograficamente, acho que é um trabalho muito importante. E também me parece importante não tentar criar códigos de reconhecimento, mas porque os códigos existem sempre, certo? Nós há bocadinho estávamos a falar dos primeiros espetáculos de teatro que eu vi, e há um espetáculo de teatro que eu vi ainda no início, em 2001, que eu abandonei porque não conseguia entender nada do que estava a acontecer. Eu demorei muito tempo a conseguir entrar dentro daquele código, ou seja, o teatro é sempre convenção, e essas convenções têm de ser questionadas, mas também têm de ser estabilizadas. Eu acho muito importante haver experimentalismo, mas o teatro se existir apenas teatro experimental,
Se não existir um teatro convencional ou um teatro mainstream, a experiência não leva a lado nenhum, não é? Quer dizer, porque o objetivo das experiências é serem massificadas. Se não chegam a ser massificadas, tornam-se efêmeras. Logo, o trabalho que faz o teatrão, no fundo, de ir questionando a convenção, mas ao mesmo tempo não a rejeitar, não procurar sempre o novo, parece-me que é um trabalho muito importante e no qual eu me revejo, sim. Por exemplo, ainda falando da questão do teatro mais popular, eu acho curioso que eu me questiono tenho muitos alunos de teatro, cujo único teatro que vão ver é no Sá da Bandeira, aqui no Porto, que é um teatro mais popular, que eu acho que é importante que exista, mas depois faz-me confusão, que é um teatro popular que não tem raízes aqui, ou seja, quase tudo coisas que vêm de Lisboa, onde existe esse teatro mais mainstream, mais para um público mais amplo, que aqui no Porto não existe. Eu acho que isso é um problema a longo prazo. Sim. Também tem a ver com o facto de boa parte da experiência teatral ser imaginada, ser virtual, porque ela é imaginada a partir daquilo que se vê na televisão ou até eventualmente nos filmes. Sim, totalmente, não é? Porque, para o bem ou para o mal, aquilo que é referência para a maior parte de nós hoje em dia é os filmes e as séries de televisão, não é? E o que acontece muito é que o teatro ou propõe algo completamente oposto a isso e torna-se nicho, ou então limita-se a reproduzir esses clichês e de repente passa a ser uma continuação do audiovisual, uma espécie de confirmação do audiovisual. Sim, uma retificação. Não é? Sim, uma retificação. Ratificação, digo. Ratificação e retificação, não é? Porque Também. muitas vezes é uma... Aliás, é muito curioso, de repente, porque há espetáculos de teatro hoje em dia vistos como vanguardistas que parece que são uma concretização pessoal de um sonho relacionado com esse audiovisual. Sei lá, há espetáculos de vanguarda baseados no Festival da Eurovisão ou em espetáculos de cabaré, que parece que são ou de telenovelas. Por exemplo, recentemente havia um espetáculo de teatro que era inspirado nas séries de televisão e nas telenovelas, parece também uma espécie de tentativa de reproduzir aqueles códigos, em que, por um lado, aparentemente tenta-se questionar esses códigos, mas ao mesmo tempo está-se a confirmar esses códigos. Totalmente. Jorge, muito obrigado. Queres dizer mais alguma coisa antes de encerrarmos o nosso podcast? Sim, queria só mencionar que o nosso último espetáculo foi dirigido pela Susana Cecílio, em co-criação com a Cláudia Andrade, que entretanto recordei o nome dela. Esse era o projeto do Algures, que se chamava? O nosso último espetáculo. Que ainda vai estar em turnê, não é? Ele foi apresentado já em Évora e em Montemor, mas vai voltar a ser e é um espetáculo muito bonito. Obrigado, Jorge, e até breve. Obrigado, eu. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Coma, pequena suja, coma. É hora de fecho da tabacaria. Despedimos-nos até daqui a um mês. Os textos de Jorge Palinhos podem ser lidos na antologia Uma Campa é um buraco difícil de tapar, editada pelo Centro de Dramaturgia da Universidade de Coimbra.